Que Jesus nos abençoe e nos proteja nessa noite, que os bons espíritos possam estar ao nosso lado e nos orientar. E nós vamos dar início ao estudo do capítulo 6, hoje que é o 6, tá, gente? Semana passada eu falei errado. Da segunda parte do livro Céu e Inferno, onde Kardec faz uma análise de 6 casos de criminosos arrependidos que foram evocados na Sociedade Espírita Parisiense ou que vieram espontaneamente deixar o seu depoimento. Mais uma vez, nós vamos lembrar, essa evocação só é possível por se tratar de um experimento. A espiritualidade permitiu isso para que nós pudéssemos receber informações de espíritos que estavam nos seus primeiros momentos de desencarne. Então, os primeiros casos que nós vamos analisar é o do Verger, um padre Verger, um bandido que tinha uma gangue chamado Lemani, e um outro padre chamado Benost, ou Benostier. Eu não sei qual é a pronúncia correta. Estes 3 casos que nós vamos analisar, 2 foram evocados, tá? O primeiro, padre Verger, ele fora executado em 1857 por ter assassinado o arcebispo de Paris. E ele fora evocado no mesmo dia que desencarnou. E ele deixa claro que sentiu a lâmina da guilhotina. Era uma prática comum até final do século XIX, começo do século XX na França. A morte pela guilhotina, uma invenção de Dr. Jean Guillon, que depois acabou morrendo pela sua própria invenção durante a Revolução Francesa. E ele sentia a lâmina fria lhe cortar a cabeça. Estava arrependido, né? E fora levado a isso pelo seu orgulho, por ter sido humilhado pelo arcebispo. Estava profundamente arrependido. Sentia a presença de muitos espíritos a zombar-lhe. Via a figura do arcebispo, naturalmente por influência de outros espíritos, e sentia que precisava mudar. Não se achava digno de pronunciar o nome de Deus, acreditava em Deus e pedia o seu perdão. É interessante nesta comunicação, ele falando que se reconhecia morto, mas achava-se vivo. Então, naquele tormento, ele achava que ele estava louco. Ele não entendia que ele estava comunicando, falando. Para ele, as coisas estavam meio aturdidas. E ele dá uma segunda comunicação 3 dias depois, mais calmo, mais tranquilo, com a cabeça mais no lugar. Né? Não necessariamente quem mata tem que morrer. Nós precisamos entender isso. A reencarnação, em momento algum, ela é movida pela lei de Talião. Porque a lei de Talião, ela foi tirada uma parte, tá? Quando fala assim, olho por olho, dente por dente. Entre os seus pares, olho por olho, dente por dente. Quer dizer, essa lei só é aplicada quando é rico com rico, pobre com pobre. Quando é pobre com rico, ou rico com pobre, a lei era diferenciada. Então a lei de Talião não é uma lei de justiça, e sim de vingança. Não necessariamente quem matou tem que morrer. Eu posso reencarnar como pai daquele que eu tirei a vida. E ele vai reencarnar com problema cardíaco para que eu force o meu amor por ele. Ele vai reencarnar com restrições da saúde para que eu possa me desdobrar e cuidar dele. Ou eu vou reencarnar como médico, vou trabalhar no SUS daqueles médicos aventureiros. A vida tem muitas formas. A justiça divina, ela não quer te punir. Nós não somos punidos. Deus não perdoa, Deus não condena. Deus educa. Então, os processos que nós atravessamos na vida são processos que nos objetivam a quê?
a aprendizado, a mudança de comportamento. Muitas vezes nós pedimos uma reencarnação mais problemática, porque numa determinada existência eu não preservei. Eu me lembro o caso de uma pessoa que tinha uma deficiência nas pernas, não andava, e ela reclamava muito, apesar de ser espírita. Ela achava-se que não merecia, porque fazia tanta caridade. E não havia melhora no seu quadro. Até que o espírito disse a ela, numa reunião mediúnica, que a levou a ver, por intermédio de hipnose, uma das suas existências, onde ela era um feitor de escravos, no século XVIII, no final do século XVIII, na África, aonde ela tinha prazer em chicotear as costas dos negros. Amarrava chumbo na ponta do chicote para que a dor fosse maior. Sem motivo nenhum, apenas para regozijar, apenas para brincar, apenas para ter prazer. E como ela batia demais na coluna cervical, muitos negros perdiam o movimento e eram jogados na água para que servisse de comida para os tubarões. E ela reencarna depois, com problema nas pernas, mulher, para que ela tivesse a sua vaidade ofendida e uma necessidade de reparação. Observa, não há punição, não há castigo. Deus não pode ser a figura do Deus de Moisés, do Deus que castiga os infiéis. Às vezes nós temos que falar mais forte com os nossos filhos, às vezes uma palmadinha é necessária, às vezes o cantinho do pensamento é necessário, porque nós queremos o melhor. Nós educamos os nossos filhos. Por que o Pai Celestial vai ser diferente? Não vai. Pelo contrário, ele vai ser melhor. Porque nós somos uma cópia imperfeita e ele não. Mas então o Padre Verger se vê diante de tudo aquilo. E o arcebispo, que foi vítima por ele, também se comunica, dizendo que não havia se manifestado antes para não envergonhá-lo, mas que da parte dele estava perdoado. Talvez o arcebispo saiba que reencarnou para ter uma morte violenta, porque ninguém reencarna para ser assassinado. Se eu reencarnei para ser assassinado, eu vou ter que ter um assassino. Se eu tiver um assassino, ele não pode ser punido. Percebe? Eu reencarnei para ter uma morte violenta. Ponto. Essa morte violenta pode ser um tiro, pode ser uma queda, pode ser um acidente. Às vezes uma arma dispara. Tem um caso de um amigo que nós trabalhamos juntos na Telemig, e quando ele serviu o exército, passou uma moça bonita, um cara levantou para olhar. Um soldado numa guarita a 500 metros, bateu com o cabo do fuzil, a arma disparou, pegou na cabeça desse sujeito. Desencarnou para ter uma morte violenta. O outro indo daqui para Eloy Mendes a pé, morria de medo de avião, o avião desceu na pista, matou ele atropelado. Era para ter um acidente aéreo, já que ele não subiu, o avião desceu. Mas então o que acontece? O Padre Verger deu a comunicação perdoando o seu agressor. Um gesto nobre, um gesto bonito, e que vai ter reflexo nele. Verger fala o tempo todo que se sente culpado, que a culpa e o remorso são as suas piores punições. O segundo caso que nós vamos analisar é de um outro criminoso, chamado Lemene, ou Lemani, que é um sujeito que foi condenado à guilhotina e 30 dias depois foi chamado lá. Também estava arrependido. Esse já havia passado algum tempo, mas ainda num estado de profunda perturbação. Notem que Kardec nunca fala em umbral, tá, gente? Ele não cita esse nome. E nem cita um lugar circunscrito no espaço. Nós falamos, e Kardec fala apenas, em estado de perturbação daquele que desencarna. Esse espírito vai dizer, então, que estava ali, passando por períodos de perturbação, que reconhecia o seu erro, que estava arrependido, mas que via o rosto das suas vítimas e isso o incomodava. Ele e a sua gangue reunido viam aquele sofrimento e isso causava-lhe sofrimento profundo. Ninguém fere a ninguém sem ferir a si mesmo. Essa é a lógica da vida.
E o nosso principal juiz é a nossa consciência. O tribunal da nossa consciência é o nosso maior algoz. É um juiz incorruptível. Não adianta. Tudo que vai e que fere ao teu semelhante, fere a você. Chico falava que o maior medo que ele tinha depois de desencarnar era enfrentar a si mesmo. Nós temos os nossos demônios, nós temos os nossos monstros, nós temos aquilo que nós escondemos ou aquilo que nós fazemos escondido achando que ninguém está vendo, mas a consciência registra. Então nós temos que tomar muito cuidado. E ele vai falar isso. E pede oração. Se dizia ateu. Depois fala que acreditava num Deus violento, num Deus punitivo. E talvez, ele se dizia um homem de caráter fraco, que não adiantaria ter sido educado com outras famílias, que não era a primeira existência dele na criminalidade, mas que ele estava arrependido e disposto a mudar. Talvez, quando nós chegarmos do outro lado, aí nós vamos nos sentir arrependidos e vamos querer mudar. Mas, às vezes, para que isso ocorra, a vida não pode ser tão fácil para nós. Talvez, se a gente reencarnar no outro planeta e sem energia elétrica, tem que bater uma pedrinha na outra para fazer fogo. Talvez a gente não tiver tanto tempo para pensar besteira. Tiver de fugir de leão, né? Caçar o bichinho para comer e já ficar de olho. Aí a gente vai dar valor nas coisas. Porque se está fácil a gente não dá valor. Tem um político que falava: tempos difíceis fazem homens fortes, mas tempos fáceis fazem homens fracos. Talvez nós precisamos passar por tempos difíceis para que possamos nos fortalecer. E o último caso é o mais interessante, é um padre que se comunicou mais de 100 anos depois do seu desencarne. Padre Benoist, ou Benoist, eu não sei como é que se pronuncia. Ele se apareceu lá voluntariamente porque achando que se falasse com outros, a dor dele aliviaria. E conta de que se tornou padre para fugir da fome e da miséria, e que aproveitou do poder que tinha para se corromper e corromper os outros à sua volta. Que ajudou a Inquisição a queimar muitos inocentes na fogueira para o seu bel prazer. Que ajudou a matar muita gente e que achava bonito ver as pessoas passando fome, passando sede. Os prisioneiros da Inquisição, às vezes morrendo de fome e de sede, ele achava aquilo bonito. E agora se via com fome, com sede, com coisas, e não conseguia enxergar nada. Estava extremamente arrependido, mas não conseguia melhorar-se. Segundo ele, só via os demônios do inferno. Espíritos obsessores que, certamente usando a sua culpa, criavam essas ideias, criavam esses monstros, para que ele pudesse vê-los. Assim sendo, este padre não tinha paz e queria um pouco de paz. Pedindo orações e não conseguindo ver nada à volta dele. Arrependido profundamente, mas sem uma mudança de comportamento não há arrependimento. O arrependimento, ele só tem algum valor quando nós somos movidos por uma ação. Percebe? Arrepender e sentar à beira do caminho igual o Erasmo Carlos não faz bem para ninguém. O arrependimento vazio, ele é ótimo. O arrependimento, ele é ótimo. Ele é o primeiro passo para nós reconhecermos o erro. Erramos? Beleza. Errei. Ponto. O que eu faço para mudar? O que eu faço para mudar?
Qual é o passo que eu dou agora para mudar? Não adianta eu arrepender e falar, eu não sirvo para nada. Oh, meu Deus, como eu sou inútil. Tu é inútil mesmo. E se continuar falando isso, vai continuar inútil. Entende? O que acontece? Eu preciso me arrepender. Eu preciso reconhecer que o meu erro está lá. Mas o que é remorso? Remorso é remoer. E o remorso te leva a um processo constante de culpa. Você fica num ciclo vicioso de onde você não sai. Isso é uma fixação de ideias. Você vai fixando a sua ideia naquilo, você não consegue pensar em mais nada. Você não quebra aquele ciclo vicioso. Eu estou tão arrependido dos meus erros. Tá, mas o que você fez da agora para frente? Você se tornou uma pessoa melhor? Você está disposto a cometer outros erros e não aqueles que te levaram ao arrependimento? Porque se te enganaram uma vez, problema do outro. Mas se te enganaram a segunda vez, o problema é seu. Errar uma vez é um erro. A segunda já é opção. Você fez porque sabia que estava errado. Ponto. Este padre estava há mais de 100 anos preso na proximidade da terra, que vamos chamar de umbral apenas por questões didáticas, sendo torturado, arrependido, mas não conseguia se desvencilhar para procurar uma nova forma de encarar a vida. E ele disse várias vezes que a presença dele naquele grupo da Sociedade Espírita Parisiense o traria alívio, se sentiria aliviado para falar das suas dores, para falar dos seus erros, para falar de tudo que havia feito. Ele estaria ali, numa situação que lhe desse alívio. E os médicos perguntam, estás aliviado? Ele, muito. Mas o estudo não permite dizer se ele foi ou não socorrido. Certamente foi quando estivesse pronto, né? Nós já vimos muitos espíritos se comunicando, presos em senzalas, escravos da época do século XVII, XVIII no Brasil, nós estamos falando de 1700, 1800, tá? 18, 19, que presos em senzalas, que não conseguiam sair, senhores de escravos presos dentro de casa com medo da Revolução dos Negros. Então, quer dizer, esses escravos estavam presos num ciclo de tempo, porque não mudaram o seu tônus vibratório. Eu me lembro de uma reunião mediúnica que um espírito levantou a mão e disse, Ave César primus homus in terra. Salve César, o príncipe dos homens na terra. O homem estava preso 2000 anos, uma legião de espíritos presos. Tiveram outras reencarnações compulsórias, mas desencarnavam e voltavam para aquela situação. Porque não se arrependeram. Porque não buscaram um novo tônus vibratório. Aí a doutrinação não estava convencendo o espírito, um outro espírito se manifesta como um senador romano, tribuno, e diz, eu trago ordens de César para que o senhor deponha suas armas e me acompanhe. Acabou. Ele disse, assim será. E bateu no peito e disse, força e honra, que era como os legionários se cumprimentavam. Força para lutar e honra para morrer. Não era um mau espírito, mas era um espírito que estava viciado num pensamento. Nós estamos construindo agora, na nossa existência, os nossos lastros espirituais que vão nos prender ou nos soltar no plano espiritual.
o fulano desencarnou, a fulana desencarnou, isso está mexendo comigo. Mas está mexendo como? De forma negativa ou de forma positiva? Porque o fulano desencarnou, a fulana desencarnou, estão no plano espiritual. O seu sentimento aqui é de saudade ou de revolta? Porque se for saudade, beleza. Mas se for revolta, alguma coisa está errada. Se for de revolta, você está bombardeando o seu ente amado com verdadeiros choques elétricos. Isso está no livro Nas Fronteiras da Loucura, do Divaldo. Agora, se você chora de saudade, deixa, meu filho, porque só sente saudade do que é bom. Ou você tem saudade de cólica de vesícula? Alguém tem? Alguém tem saudade de dor de dente? Não, né? A gente só tem saudade do que é bom. E vocês já perceberam que nós guardamos muito mais lembranças boas do que ruins? Assim vai ser o nosso desencarne. Semana que vem nós continuamos com os outros 3 depoimentos para a gente fechar o capítulo 6. Rogando ao Mestre que sempre, sempre esteja nos amparando. Até a próxima terça-feira, meus amigos.